Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Fernanda Abreu, que é bióloga e doutora em entomologia. E o tema da nossa entrevista será o controle biológico como mais uma ferramenta para o aumento da produtividade no campo. Doutora Fernanda Abreu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber a senhora aqui no programa. Obrigada, Divino Ronaldo. Prazer é meu estar participando com você aí. Um programa de grande sucesso, né? Estou muito agradecida aí pelo convite. Aliás, chamar de senhora porque é uma doutora, mas chamar de você porque é jovem, né? Muito jovem. Isso. Então vou chamar de você. Fernanda. Pode sim, por favor. Fernanda, você tem uma empresa de biológicos, é isso? Isso mesmo. Conta um pouco dessa empresa para nós. Como é que é, onde é que fica, como é que nasceu? Me conta um pouco dessa história aí. Sim, Divino Ronaldo. A minha empresa, ela faz parte do Grupo Reagro, né? A empresa chama Biomip. Ela é uma empresa focada em controle biológico de pragas. Nós estamos sediados no sul de Minas, em Lavras. Nós produzimos micro-organismos que controlam pragas agrícolas. Então, nós atuamos no mercado tanto de pecuária quanto de grãos, olerícolas. Hoje, nós estamos presentes em 21 estados do país, né? Atuando em mais de 100 cidades, 100 municípios. E obtendo aí uma satisfação dos nossos clientes acima de 95%. Então, a gente vem encontrando excelentes resultados aí com os nossos produtos. E, Fernanda, como é que você começou nessa área dos biológicos? Eu comecei na pós-graduação, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFLA, em Lavras. E desde o início eu trabalhei com controle biológico. Eu trabalhei com controle biológico em café, depois em rosas, e eu sempre gostei muito da tecnologia e acreditei sempre na tecnologia e nos resultados. E naquele momento, em 2017, quando eu concluí meu doutorado, juntamente com o Grupo Reagro, né, a gente idealizou essa empresa. Inicialmente, a gente pensou em trabalhar com macro-organismos, que seriam insetos que controlam pragas. Um exemplo muito conhecido são as joaninhas, né, que a gente encontra até na horta da nossa casa. E depois a gente viu que o mercado tinha um grande potencial para micro-organismos. Então, hoje a gente tem produtos muito conhecidos, como o Metarrise, que controla as piarrinhas das pastagens. Temos a Bovéria, que controla as piarrinhas do milho, a broca do café. E a partir daí, a gente começou a desenvolver essa empresa. Então, assim, eu falo que empreender no nosso país é muito difícil, né? Porque não é fácil, não é fácil. A gente encontra diversas barreiras, muitas dificuldades impostas, tanto de legislação mesmo, mas quando você tem um sonho, né? Eu falo que você acorda todo dia para ser diferente. E aí a gente vem trabalhando firme aí com esse propósito de levar soluções sustentáveis e mais naturais, né, que gerem bons resultados para os produtores. E eu falo que, graças a Deus, a gente vem conseguindo fazer isso. Cada vez mais trazendo, né, novas tecnologias, novos produtos de acordo com o que os nossos clientes aí buscam encontrar conosco aqui. Bom, quando a gente fala em controle biológico, dá a impressão que é um negócio mais utilizado nas hortas, né, nas olerícolas. Mas não, né? É utilizado na pecuária, também nas grandes culturas, né? Isso.
Quando a gente pega falando de controle biológico, ele vem para ser mais uma ferramenta, né, em auxílio ao controle químico. Então a gente fala que é a palavra do manejo integrado de pragas. Devido a esse, cada vez mais, né, o Brasil falar ser o celeiro do mundo, então assim, a gente precisa alimentar o mundo mesmo, então a gente vem intensificando a produtividade, né, então a gente quer ver, a gente está vendo cada vez mais a intensificação da produção, buscando aumento de produtividade. E aí, a gente vive num país tropical, onde as pragas, né, tem uma grande pressão dessas pragas e doenças nas lavouras. Então, o controle biológico vem para auxiliar. Então, assim, lá atrás, há alguns anos, quando a tecnologia ainda era muito conhecida somente na cana, muitos pensavam isso, que, não, isso aqui não é viável para lavouras mais extensionistas. Uhum. Só que hoje eles já estão acreditando. Então a gente tem produtores aí de mais de 1.000 hectares que tratam com controle biológico e têm encontrado excelentes resultados. E aí é uma junção de ferramentas, com o químico e o biológico juntos. Que quando a gente pega, falando de um grande ponto, né, que o produtor sempre pergunta para nós, é a questão, e o efeito residual? O efeito residual do biológico, ele é muito bom. Que ele fica meses ali, porque ele é um micro-organismo, é um fungo, né, que ele é natural do solo. Uhum. Então ele começa a se multiplicar ali no ambiente e vai continuar sobrevivendo. E por ele não ser tóxico, então vamos falar na pecuária, o cara aplica, não precisa nem tirar o gado do pasto para estar aplicando. Então isso é uma grande vantagem, né, para principalmente aqueles produtores que não têm uma área muito extensa, que consegue fazer rotação e tudo. Então, ele é possível, sim, tanto no pequeno quanto no grande produtor. Bom, o Brasil é um país eminentemente agropecuarista, né? O biológico, ele ainda é nicho ou não? Ou ele já se tornou de conhecimento da maioria dos produtores, ou se uma pequena parte é que tem conhecimento dele? Ele ainda está ganhando mercado, mas a gente tem um crescimento aí anual de 30%. Quando a gente compara ele ao químico, é um crescimento bem expansivo, né? Então, assim, hoje, falando em área, o Brasil nosso é muito gigante. Somente 23% do nosso território usa o biológico. Mas a gente tem potencial aí, até 2030, de um crescimento gigantesco. Só que muitas pessoas ainda não conhecem a tecnologia. Então, a gente vem trabalhando para levar isso, tá? Para levar ele em todos os campos do nosso país. Mas o que falta ainda? Falta as pessoas acreditarem, é isso? Um pouco, sim. Eu acho que muito tem que pagar para ver, né? São muitas pessoas aí as pessoas estão testando, às vezes ele testa, indica para o vizinho, indica para um primo, aí ele vê e fala, nossa, é bom mesmo, eu vou usar, e aí isso está ganhando espaço. E eu acho que assim, faltava um pouco também, até da parte do governo mesmo, né? De incentivo em utilizar essa tecnologia. E agora isso vem acontecendo. Então, a gente já tem um programa que está facilitando tanto a questão de registro de produtos, quanto também levar isso para mais pessoas e a gente conseguir atingindo mais e mais e mais pessoas aí no nosso país. Fernanda, hoje fala-se muito na questão da toxidez, existe uma campanha muito grande em cima daquilo que o pessoal chama de veneno, né? Muita gente usa essa expressão, né? Coloca veneno na lavoura e tal. De certa forma, essa, digamos assim, essa ignorância em relação aos defensivos, ela acaba favorecendo o biológico? Sim. O que acontece, Ronaldo? O mercado vem cada vez mais pressionando, né, os produtores a ter produtos mais sustentáveis, utilizando menos agrotóxicos, né, que é o veneno que o pessoal fala. E com a pandemia, eu acho que isso se intensificou mais ainda.
E isso favorece muito o biológico, porque aí incentiva o produtor a buscar essa tecnologia, a utilizar o produto biológico, e ele vê que isso gera bons resultados, que isso aumenta de produtividade. Então, ele vai conhecendo a tecnologia e isso vai se espalhando. Então, o mercado vem forçando aos produtores a buscar essa tecnologia. Agora, eu achei interessante você dizer que o biológico ele não tem a função de substituir o químico. Ele é o quê? Ele é um aliado do químico? Ele é um aliado. Os dois juntos, eles são mais fortes do que sozinhos. Eles formam um time. Porque dependendo do grau de infestação, o biológico sozinho, ele não dá conta. Então, se eu tenho uma lavoura de milho que está com uma infestação altíssima de lagarta, o químico sozinho não iria controlar, e nem o biológico. Mas os dois juntos, sim, eles controlam. Então, um ajuda o outro. Às vezes o químico vai controlar uma fase de desenvolvimento da lagarta, maior ou menor, que o biológico ele vai pegar todas. Então, os dois formam um time de sucesso, mas que a gente é conhecido como MIP. Num determinado momento, um não acaba atrapalhando o efeito do outro, não? Não. O que acontece? Para a gente garantir que nós vamos ter o resultado esperado com o controle biológico, é muito importante, quando a gente adquire isso, que o vendedor, né, o representante ali que está te vendendo esse produto biológico, mostre para você que ele é um micro-organismo. Então, ele é um organismo vivo, né, independente de qual, se é vírus, se é bactéria, se é fungo, o que você está utilizando. Então, você precisa conversar com ele, perguntando se os produtos são compatíveis na mistura ali no tanque, né? Porque o que acontece hoje? Cada vez mais os produtores querem diminuir custo. Então, ele vai e faz uma mistura no tanque ali com tudo que ele pode para poder gastar só uma vez a pulverização. Só que com o biológico, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, eu escuto muito clientes, produtores falarem, mas a tecnologia não deu certo e tal. Mas é por quê? Porque ele não usou certo. Então, é muito importante precisar que é possível os dois trabalharem junto com sucesso, mas tem os detalhes. Então, isso aí precisa ser checado com a pessoa que está te vendendo. Se é compatível a mistura de caldo, horário de aplicação. Então, esses detalhes para um não prejudicar o outro. Existe alguma diferença em termos da aplicação do químico para o biológico? Não. O tipo de aplicação é o mesmo. Equipamento? Não, a gente pode usar o mesmo equipamento que está na fazenda. Então, eu tenho um trator com uma bomba, eu vou utilizar esse. A gente só precisa tomar os cuidados de lavar o equipamento, né, fazer uma lavagem prévia, não aplicar nos horários quentes do dia, aplicar de manhã ou no final da tarde. Mas, fora isso, é a mesma coisa se eu estivesse aplicando um químico. Não tem segredo. É uma tecnologia muito fácil de ser utilizada. Eu acho que uma pergunta que deve passar na cabeça de muito produtor que não tem um grande conhecimento ainda do biológico, não conhece, é a seguinte: essa tecnologia, ela é confiável? Sim, todos os produtos eles passam por rigorosos testes de eficiência de controle, contaminação do ambiente, com outros inimigos naturais, né, que são naturais, são da natureza. Então passa por Anvisa, IBAMA, MAPA. Então, assim, é uma tecnologia que é 100% garantida, tanto de eficiência de controle, né, quanto de garantias de não contaminante e não prejudicial ao homem. Então, é confiável. Não existe uma ideia, assim, de que o biológico ele é mais ou menos como a homeopatia, não? Que é um negócio, assim, de longo prazo, muito demorado, não? Não, por quê? Quando você fala em controle biológico, Ronaldo, ele era, lá atrás, né, se a gente for pegar muitos anos atrás, ele estava na natureza. Então, assim, os fungos estavam no solo, as bactérias estavam nas plantas, só que de tanta gente degradar o ambiente, utilizar tecnologias, né, usar produtos errados, a gente foi eliminando eles da natureza. E aí, a gente agora está fazendo o quê? A gente está introduzindo. Quando a gente fala no fungo, né, vamos falar no metarrísio, você aplicou, ele vai agir por contato na praga. E aí,
24 horas essa praga já está paralisada. E com 15 dias, ela já liberou ali no seu ambiente, eu falo que é novas sementinhas desse fungo. Então, assim, o efeito dela é muito rápido. E o mais importante, é um residual que dura meses. Se tiver as condições favoráveis, principalmente de umidade, ele vai ficar aí no seu ambiente 4, 5 meses, agindo sobre outras pragas que forem aparecendo. Não existe o perigo dele perder o controle, não, e começar a aumentar de forma a vir a se tornar algo prejudicial também? Não, porque ele só age sobre os organismos que são alvos, né? Então ele só vai agir sobre as pragas, sobre aqueles insetos que causam prejuízo, não agem sobre os inimigos naturais e eles não podem, tipo assim, igual a gente vê que tem inseto que é introduzir, que depois daqui a pouco começa a prejudicar, né? Não ocorre isso com os micro-organismos. Eles vão ser benéficos, sempre agindo de forma do bem, né? Que a gente fala, sempre agindo para auxiliar, nunca para prejudicar. Eu creio que eu te interrompi quando você ia falar dos químicos, fazendo um comparativo aí com o biológico. E o que eu ia falar é que o químico, ele mata muito mais rápido. Certo. Do que a gente falando biológico, que é o biológico que precisa completar o ciclo ali dentro do corpo da praga, por exemplo, da lagarta. Só que aí, o que acontece? O biológico, ele já vai estar agindo no corpo do inseto, independente de que ele mate com 15 dias, só que ele vai permanecer na área. Então, o residual dele é prolongado. O químico já não acontece isso. O efeito residual dele é muito curto. Então, isso é a grande vantagem de você usar o biológico. Certo, ou seja, você jogou o químico, ele fez o trabalho dele ali e acabou. Enquanto que o biológico continua atuando. É mais ou menos isso. Continua. Você vai fazer, é como se fosse um exército de organismos do bem, porque ele vai começar a se multiplicar na sua área sozinho, sem você ter que aplicar nem nada. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Fernanda, o aumento na produtividade, quando a gente fala em aumento da produtividade, como é que é esse aumento? Ele chega a ser representativo? Sim, com certeza. Porque os micro-organismos, além dele agir no controle de pragas, ele também ajuda na absorção de nutrientes. Então, ele facilita que as plantas, né, elas conseguem absorver mais comida do solo. E com isso vai aumentar a sua produtividade. Então, isso a gente consegue ver em lavouras de soja, milho, com excelentes resultados com esse aumento de produtividade. Uma outra dúvida que me fica aqui, você falou em efeitos residuais, mas eu acho que na cabeça do consumidor a gente entende efeito residual de uma forma diferente, não em termos de atuação do produto, mas em termos de, por exemplo, na hora de você consumir, né? Então muitas pessoas têm aquela preocupação, nossa, eu vou consumir vamos pegar uma hortaliça aqui, por exemplo, e aquilo tem muita química naquela alface, naquela berinjela, naquela cenoura. Esse efeito em relação aos biológicos, ele é diferente? Sim, o biológico, ele não tem o que a gente chama de carência. Você aplicou, você já pode ir lá, pegar o alimento e comer. Tipo, lavou, pronto. Porque a gente não tem carência. O químico já tem carência. Tanto para reentrada, né, na área, quanto para consumo. O biológico você não tem isso. Porque ele não é tóxico. Ele não é considerado um produto tóxico. Então, ele não tem esse tipo de carência. Por isso que ele tem essa grande vantagem, né? Porque, igual, você pega culturas, morango, rosas... Morango é um bom exemplo, né? Isso, morango, pimentão, né? Pimentão também. Que tem... Eles necessitam, né?
de usar muito produto químico para ser produzido, com o biológico a gente consegue isso, só que sem resíduo. As áreas porque ele não penetra. Ele não vai penetrar, tá? Certo. Ele vai trabalhar na superfície ali. Isso, sempre por contato. Perfeito. As áreas tratadas com controle biológico no Brasil, elas têm aumentado? Sim, o mercado vem crescendo aí de 20% a 30% ao ano. Puxa vida, mas é muita coisa, um crescimento muito grande, né? Muito, muito. A gente espera aí até 2030 um crescimento de 107%. E isso vem nos últimos 5 anos, né, esse crescimento. Mas por que só nos últimos anos é que começou esse crescimento tão acentuado? Um dos pontos é que antes era utilizado só na cana, então as outras culturas conseguiam produzir com químico, só o químico, né, não necessitavam de outras tecnologias, e devido à intensificação, aumentos de áreas, isso começou a dar muito problema, então as pragas começaram a ficar sem controle, então a gente tiveram que buscar outra ferramenta, e o mercado, né, o mercado vem cobrando isso, então de ter mais sustentabilidade. E aí acabou que o biológico veio para auxiliar nisso. O fato da facilitação também do registro de novos produtos influenciou nisso? Muito. A gente pega de 2019 para cá, a gente teve um crescimento de 70% no número de produtos registrados. Pela facilitação que o governo fez para ter esses registros. Antes, o que a gente demorava 5 anos, hoje a gente demora 1 ano e meio, 1 ano para sair um registro de um produto. E aí está muito ligado ao que a gente falou lá no início, né? Questão do empreender, né? Que é difícil. E como que você espera 5 anos para ter um produto registrado no mercado? Você não consegue, você vai sobreviver como? Então, isso eu acho que facilitou também. Então, aumentou o número de empresas no mercado e com isso aumentou o número de produtos, né? Ficou mais acessível, né? Você encontrar aí os produtos biológicos no mercado e com mais opções também. Esse aumento acentuado de empresas no mercado, ele não acaba trazendo também o risco de empresas que não têm, às vezes, uma estrutura de pesquisa muito grande, ou empresas que não são totalmente confiáveis? Não, a gente tem que ficar muito atento à qualidade do produto. Então, você sempre tem que pedir laudo de qualidade de produto, se o produto é registrado, porcentagem na formulação desse produto, só que o mercado brasileiro é gigante, né? Então, assim, ainda estava muito carente de produto mesmo. E isso vem... Só que, assim, as empresas que não fazem com qualidade o seu produto, elas vão sair fora. É como em qualquer mercado, né? Acabou. Então, você precisa ter essa qualidade do seu produto. E acho que um dos grandes pontos, né, é o pós-venda. Atender os clientes com qualidade, independente do tamanho que ele é, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, tratar ele da mesma forma. Acho que isso é muito importante. Bom, o mercado do agronegócio no Brasil, ele não para de crescer. Aliás, o Brasil hoje, graças a Deus, está bem das pernas, a nossa economia, graças ao agronegócio. Os biológicos estão estruturados para acompanhar esse crescimento? Sim. Eu falo que eu sou uma pessoa que veio da academia, né? Então, a ciência vem para ajudar nisso. Então, nós temos vários pesquisadores, as universidades vêm estudando muito. Então, assim, a gente está para lançar, tem algumas indústrias para lançar herbicida biológico para controle de plantas daninhas. Então, assim, a gente já tem produtos para várias pragas. E cada vez mais vem surgindo novos micro-organismos. E com a facilitação do governo, né, para registro de novos produtos, então nós estamos vindo para o mercado com muita qualidade. Houve uma preocupação esse ano muito com a questão do enfesamento, aí no caso do milho, né? Como é que o biológico atuou nesses casos aí? Nós temos um produto que, no caso, o nosso produto chama Biodace, à base de Bovéria. Ele é um fungo que controla a
o organismo que causa a doença no milho, que é a cigarrinha do milho. Isso. Então, ele vai agir no controle da praga, não deixando que ela cause danos. Mas os produtores estão muito preocupados, porque antes, essa cigarrinha, ela causava danos mais na safrinha. E agora eles estão esperando danos na safra. E uma ferramenta muito importante é o controle biológico, que ele vai se manter na área, né? Então, ajudando o controle prolongado. Então, é possível você tratar esse problema que, assim, os estudos mostram que vai ser gravíssimo, né? Já está sendo, né? Perda de produção mesmo, perda de qualidade. Ter essa ferramenta como mais um auxílio aí, junto ao químico. Bom, o produtor rural, no dia a dia, ele já sofre tantos problemas, né? A questão hídrica, que esse ano em especial não está ajudando, ainda tem ataque de pragas, de vez em quando ainda aparece um tal do gafanhoto, e por aí vai, né? Ou seja, problema não falta. E é bom, muito bom que apareçam novas soluções. Só para a gente finalizar, que conselhos ou que orientações você daria para um produtor que está nos ouvindo agora e que começou, assim, a abrir a mente para os biológicos? Ronaldo, eu falaria para ele que é uma tecnologia segura, confiável e que vai dar para ele excelentes resultados de controle. E o mais, eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, de forma natural, sem gerar resíduos, sem gerar intoxicação, que assim, a gente vê que isso a longo prazo, isso causa muitos problemas, né? Então, assim, que ele pode acreditar na tecnologia, que é uma tecnologia que vem para ajudar o homem do campo. Então, que ele pode confiar que o resultado é garantido. Fernanda, muito obrigado pelas suas orientações, pelo seu conhecimento que você distribuiu aqui ao longo desse nosso bate-papo. Aliás, um bate-papo muito gostoso, né? Essa sua juventude, ela transborda nesses conhecimentos. E esse programa está à sua disposição. Use sempre que quiser, tá bom? Traga as novidades para o produtor rural. Eu agradeço imensamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ronaldo. Eu fico muito lisonjeada em poder contribuir um pouquinho, né? Levando um pouco da informação e mostrar essa tecnologia que eu sou tão apaixonada e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu falo que é uma coisa que eu trabalho todos os dias para isso, para solucionar os problemas do homem do campo. Que bom. Então, muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.